Bem-vindos! Esta apresentação é um guia de referência avançada sobre a topografia da exploração de hosts, um mapeamento tático que cobre 4 domínios críticos do ambiente moderno de ameaças: sistemas operacionais, identidade e credenciais, infraestrutura em nuvem e sistemas especializados. O material está alinhado aos domínios do CompTIA Pentest+. Vamos percorrer a superfície de ataque contemporânea, não como uma lista de técnicas isoladas, mas como um sistema interconectado que o atacante explora de forma contínua e encadeada. Vamos começar. O slide que temos à frente representa o núcleo conceitual desta apresentação. A superfície de ataque moderna, a ideia de que existe um dentro e um fora da rede, está funcionalmente obsoleto. O ciclo de ataque contemporâneo é um pivoteamento contínuo entre 4 zonas que se alimentam mutuamente. Vamos nomear cada uma delas. Zona 1. O ponto de apoio. Hosts e sistemas operacionais. Aqui temos a exploração local de Windows e Linux, com foco no PreVesc, escalonamento de privilégios. É o primeiro pé do atacante dentro da organização. Zona 2. A chave do reino. Credenciais. Ataques de autenticação, abuso de hashes, técnicas Kerberos, manipulação de SAML e o emergente MFA Fatigue. Credenciais comprometidas são hoje a principal porta de entrada sistêmica. Zona 3. A nova fronteira. Virtualização e nuvem. Escapes de VMs, container breakouts, abuso de IAM e exploração de endpoints de metadados. A adoção acelerada de cloud ampliou dramaticamente esta superfície. Zona 4. A borda crítica. Edge e sistemas especializados. Dispositivos móveis, redes IoT, controle industrial, ICS e SCADA são alvos que frequentemente operam fora do ciclo de patch e visibilidade convencional. A seta bidirecional entre todas as zonas não é decorativa. Ela representa o movimento lateral e o pivoteamento que ocorre em tempo real durante uma operação. Um atacante que inicia numa vulnerabilidade de container pode em poucos passos alcançar credenciais de domínio e de lá comprometer buckets de armazenamento em nuvem. Vamos aprofundar na Zona 1, o ponto de apoio, começando pela matriz de diagnóstico de escalonamento de privilégios. O PreVesc é a transição de um contexto de execução com baixo nível de acesso para um contexto privilegiado, tipicamente root em Linux ou NT Authority System no Windows. E um insight arquitetônico mais importante aqui é o seguinte: o vetor raiz raramente é o software em si, é a má configuração de permissões humanas. Vetores Linux. O mecanismo mais explorado são os binários com bit SUID ou SGID configurados inadequadamente. Quando um binário possui o bit SUID ativo, ele executa com os privilégios do proprietário do arquivo, normalmente root, independentemente de quem o invocou. A combinação com permissões inseguras no arquivo sudoers cria uma superfície de escalonamento extremamente acessível. O comando-chave de enumeração é find/perm-type-f2 Este comando varre o sistema de arquivos inteiro em busca de binários SUID ativos. Qualquer binário nessa lista que permita a execução de comandos arbitrários, como vim, find, python ou nmap, é um vetor imediato de escalonamento via técnicas documentadas no GTF ou BINS. A ferramenta padrão de automação deste processo é o LinPS, Linux Privilege Escalation Awesome Script. Vetores Windows. O equivalente Windows tem 2 vetores primários, Unquoted Service Paths e permissões de arquivo inseguras. Unquoted Service Paths ocorrem quando o caminho para o executável de um serviço Windows contém espaços e não está entre aspas. O SCM, Service Control Manager, ao interpretar o caminho, testa múltiplas combinações de parsing. Um atacante que tenha permissão de escrita em qualquer diretório intermediário pode inserir um executável malicioso que será carregado com as permissões do serviço, frequentemente system. O alvo ideal são serviços rodando como NT Authority System, verificáveis via SC, QC, nome do serviço. As ferramentas de auditoria são WinPS, Seatbelt e Access Check da sysinternals. Uma observação crítica. Explorações de kernel garantem acesso profundo, mas exigem reinicializações e têm alto risco de instabilidade. Em ambientes produtivos, isso frequentemente é detectado e invalida a operação.
A má configuração de permissões é silenciosa, persistente e muito mais explorada na prática. O próximo vetor de análise responde a uma pergunta frequente em ambientes de pentest. O que fazer quando o acesso inicial está confinado em um ambiente restrito? O diagrama apresenta 3 categorias de confinamento e seus respectivos vetores de escape. Categoria 1. Shell restrito, R-bash ou RK-bash. O R-bash, Restricted Bash, é configurado para impedir navegação de diretórios, redirecionamento de output e execução de comandos com path absoluto. A falsa sensação de segurança é o problema. Ele é notoriamente bypassável. Os vetores incluem redirecionamento de operadores, em algumas implementações, maior que e menor que ainda funcionam para leitura e escrita. Chamadas de linguagens de alto nível instaladas. Se Python, Perl ou Ruby estão presentes no sistema, qualquer um deles pode ser usado para spawnar um shell irrestrito via os.system.bin/bash ou equivalente. Abuso de editores. O clássico escape via VI, digitando :bin/bash dentro do editor, que frequentemente não está restrito pelo RBash. Categoria 2. Modo quiosque, Kiosk Mode. Ambientes Windows configurados para exposição pública, quiosques de autoatendimento, terminais de recepção, frequentemente apresentam vetores de escape pela própria interface gráfica. Atalhos nativos do SO, como Win+R, Ctrl+Shift+ESC ou Shift+F10, durante operações de arquivo. Barra de endereços do navegador base, digitando c:/Windows/System32/cmd.exe em alguns navegadores. Menus de ajuda que invocam janelas de sistema completas. Categoria 3. Controles de aplicação ativos, como AppLocker ou WDAC. Aqui, o vetor mais sofisticado é a Library Injection, injeção de DLL, que modifica o comportamento de processos em execução para evasão dos controles. O exemplo canônico é o Conrat, malware que injeta payload malicioso diretamente no processo Explorer.exe, que está na whitelist de qualquer política de controle de aplicação. Migramos agora para a Zona 2, a chave do reino. Ataques a mecanismos de autenticação. O espectro é organizado em 3 camadas de complexidade crescente. Camada 1. Ataques tradicionais, força bruta e dicionário. As ferramentas clássicas, Hydra, Medusa e Patator, atacam diretamente protocolos como SSH, FTP e SMB, submetendo credenciais em volume até obter acesso. A limitação é estrutural. Alto ruído. Logs de falha em volume disparam sistemas de detecção e bloqueios automáticos em segundos. Em ambientes modernos com SIM ativo, força bruta direta tem taxa de sucesso próxima de 0 e altíssima taxa de detecção. Camada 2. Identidade e acesso moderno. 2 vetores que endereçam exatamente a limitação anterior. Password spraying. Em vez de múltiplas tentativas contra um usuário, o que dispara lockout, aplica-se uma única senha comum contra centenas de usuários diferentes. Como cada usuário recebe apenas uma tentativa, nenhum lockout individual é ativado. Senhas-alvo típicas. Empresa@2024. Welcome One. Padrões sazonais previsíveis. Credential stuffing. Reutilização automatizada e em escala de pares login, senha, extraídos de data breaches anteriores. A premissa é a reutilização de senhas pelo usuário. E, estatisticamente, ela se confirma em taxas significativas. Camada 3. Bypasses e abusos avançados. 3 vetores críticos. MFA fatigue, também chamado de MFA bombing. O atacante, já de posse da senha correta, inicia dezenas de push notifications de aprovação contra o aplicativo MFA da vítima. A exaustão psicológica leva o usuário a aprovar uma notificação para que parem de aparecer. Mitigação específica. Implementação de number matching no processo de aprovação. SSO e SAML bypass. Manipulação da assinatura XML em token SAML para forjar identidades em ambientes de federação. A vulnerabilidade explora falhas na validação criptográfica da assinatura digital do token. LDAP Injection. Manipulação direta da lógica de queries em diretórios como Active Directory, análogo ao SQL Injection, mas contra o protocolo LDAP. Um input malicioso como asterisco, parênteses, UID igual, asterisco, fecha parênteses, ponto e vírgula, parênteses, UID igual, asterisco, fecha parênteses, pode colapsar a lógica de autenticação e retornar acesso indevido.
Hashes de senha são um dos ativos mais estratégicos para movimento lateral em redes corporativas. O slide apresenta um ciclo de 3 fases que precisa ser entendido em sua totalidade. Fase 1. Extração, dumping. Os alvos primários são Windows SAM, Security Account Manager, banco de dados local de hashes de usuários, LSA Secrets, segredos armazenados pelo Local Security Authority, incluindo credenciais de serviços, /etc/shadow, arquivo Linux com hashes de senhas de usuários do sistema. A ferramenta de referência é o Mimikatz, que acessa diretamente o processo LSSAS, Local Security Authority Subsystem Service, via o módulo seculsa:/logon passwords. Requer contexto System ou cdebug privilege para execução. O comando de elevação de token mostrado, privilege:/debug, seguido de token:/elevate, é a sequência canônica de setup antes do dump. Fase 2. Abuso em trânsito, Pass and Pivot. Este é o insight operacional mais importante do slide. A captura raramente é o fim, é o mecanismo de movimento lateral. Pass the hash, PTH, injeção direta do hash NTLM capturado no processo LSSAS via protocolo SMB ou WMI, autenticando em outros hosts sem jamais quebrar a senha. O hash é o segredo de autenticação. O protocolo NTLM não valida se o usuário conhece a senha em plaintext. Pass the ticket, PTT, abuso de tickets Kerberos, especificamente TGTs e TGSs, para forjar acesso contínuo a serviços da rede. A ferramenta principal é o Rubius, que implementa toda a cadeia de importação e abuso de tickets Kerberos em ambiente Windows. Fase 3. Quebra offline, cracking. Quando o atacante tem tempo e infraestrutura disponíveis, os hashes extraídos são submetidos a ataques offline, onde não há lockout, não há monitoramento e o único limite é o poder computacional. Hashcat com ataque de máscara, -A3 e listas de regras pode quebrar hashes NTLM em segundos quando a senha é fraca. John the Ripper complementa o arsenal com suporte a formatos de hash alternativos e ataques de dicionário. A implicação defensiva é direta. Hashes são tão sensíveis quanto senhas em plaintext. A proteção do processo LSSAS, via Credential Guard, Protected User Security Group e restrições de acesso ao SAN é mitigação prioritária. Entramos agora na Zona 3, a nova fronteira da virtualização em nuvem. A compreensão da arquitetura de isolamento é pré-requisito para entender os vetores de ataque correspondentes. Arquitetura de máquina virtual. A pilha é Physical Host, Hypervisor, Guest OS, App Binaries. O Hypervisor, seja ele VMware ESXi, Hyper-V ou KVM, é a camada de abstração que isola cada VM do hardware físico. O vetor crítico é o VMscape, exploração de uma vulnerabilidade no hypervisor ou na interface de emulação de hardware, como drivers de rede ou adaptadores de vídeo virtuais, que permite ao atacante romper o isolamento do Guest OS e alcançar o hypervisor subjacente. Comprometer o hypervisor equivale a comprometer toda a infraestrutura física sob ele. Perfil de risco: baixa probabilidade, impacto catastrófico. Arquitetura de container. A pilha é Physical Host, Operating System, Container Engine, Docker, Shared Binaries/apps. A diferença fundamental: containers compartilham o kernel do host. Não existe um hypervisor isolando o kernel. O isolamento é feito via namespaces e cgroups do Linux. O vetor crítico é o Container Breakout, exploração de APIs Docker expostas, montagens inseguras de volumes, como montar /var/run/docker.sock dentro do container, ou secrets hard-coded em imagens para escalar ao kernel do host compartilhado. Perfil de risco: alta probabilidade, devido à densidade de microserviços e à complexidade das configurações. As ferramentas de auditoria contínua para este domínio são Docker Bench, checklist de segurança SIS para Docker, Triv, scanner de vulnerabilidades em imagens, e KubeHunter, ferramenta de pentest específica para clusters Kubernetes. Permanecemos na Zona 3, mas com foco específico na infraestrutura cloud, usando o AWS como referência arquitetural, dado que seus componentes são representativos de qualquer grande provedor. O diagrama apresenta 4 classes de ameaça distribuídas sobre os componentes: EC2, S3, IAM e a camada física de multi-tenancy. Ameaça 1. Misconfigurações S3. Buckets de armazenamento expostos por erro humano, permissões de leitura ou escrita anônimas configuradas inadvertidamente. O impacto é vazamento massivo de dados,
Esta continua sendo a categoria de incidente cloud mais comum e mais noticiada. A enumeração e identificação desses buckets pode ser feita com ferramentas como o Cloud Brute. Ameaça 2. Ataques a metadados via SSRF. O endpoint de metadados da AWS, http://169.254.254/latest/metadata, responde a requisições de qualquer processo rodando dentro da instância EC2. Em um ataque de server-side request forgery, o atacante força a aplicação vulnerável a realizar uma requisição a este endpoint, retornando tokens temporários do IAM com as permissões da role associada à instância. A mitigação é a adoção do IMDS v2, Instance Metadata Service Version 2, que exige um token de sessão pré-obtido para acessar metadados. Ameaça 3. Federação insegura. Falhas na implementação de SAML ou ADFS, Active Directory Federation Services, que permitem a falsificação de tickets de identidade entre ambientes on-premise e cloud. O ataque explora a confiança federada para cruzar a fronteira de perímetro sem credenciais válidas. Ameaça 4. Ataque Side Channel. Exploração do hardware físico compartilhado entre múltiplos locatários, o modelo de multi-tenancy intrínseco ao cloud. O exemplo do slide é claro. Quando o sistema-alvo redimensiona seu disco de 16 para 8 GB, o espaço liberado é realocado. Um atacante que imediatamente requisita espaço adicional pode obter blocos de armazenamento contendo dados residuais do locatário anterior. O arsenal cloud para estas avaliações inclui Prowler e Scout Suite para auditoria de configurações IAM e S3, Pacu para exploração pós-acesso em ambientes AWS, e Cloud Brute para reconhecimento de recursos expostos. Avançamos para a Zona 4, a borda crítica, começando pelos dispositivos móveis. A exploração de mobile é estruturada em 3 camadas físicas, cada uma com vetores específicos. Camada de rede e comunicação, topo do dispositivo. O vetor primário é o bypass de Certificate Pinning. Aplicativos móveis modernos implementam validação de certificado customizada, pinning, para impedir que proxies interceptem seu tráfego TLS, mesmo que o dispositivo confie no certificado do proxy. A técnica de bypass usa a injeção dinâmica via FRIDA ou Objection para manipular em runtime as funções nativas de validação SSL, como SSL Context.CheckServerTrusted no Android, permitindo que o tráfego cifrado seja interceptado por um proxy, como o Burp Suite. Camada de aplicação e código, camada intermediária. 2 vetores. Insecure Storage, chaves de API, tokens de autenticação e dados sensíveis armazenados em Shared Preferences Android ou NS User Defaults iOS em texto claro, legíveis por qualquer processo com acesso ao diretório do app em dispositivo roteado ou com backup habilitado. Reverse Engineering, descompilação do código da aplicação via APK-Tool, JADEX ou IPA Decrypt para extração de segredos hard-coded, identificação de endpoints de API e análise de lógica de negócio. A ferramenta de análise estática automatizada é o MobSF, Mobile Security Framework. Camada de sistema operacional e hardware, base do dispositivo. Jailbreak, iOS, e Routing, Android, removem as restrições de sandboxing impostas pelo SO. No Android, especificamente as políticas SE Linux, permitindo acesso a áreas de memória protegidas e ao sistema de arquivos completo. Um vetor adicional crítico é o bypass de autenticação biométrica, técnicas de spoofing facial com fotografias 3D ou fingerprint cloning com materiais condutivos contra implementações que não validam a vivacidade da biometria. Liveness Detection. O cenário mais crítico da Zona 4, tecnologia operacional, OT, e controle industrial, ICS. Este domínio tem um paradoxo fundamental que precisa ser compreendido antes de qualquer análise técnica. O paradoxo industrial. Disponibilidade é maior que confidencialidade. Em TI tradicional, os 3 pilares, confidencialidade, integridade e disponibilidade, têm peso equilibrado. Em OT, a interrupção causa danos físicos, parada de linha de produção, falha de sistema de controle de represa, interrupção de fornecimento de energia. Isso significa que scans ativos agressivos são frequentemente proibidos nestes ambientes. A análise deve ser passiva, baseada em captura de tráfego. O diagrama mostra a arquitetura típica ICS, HMIs, Human Machine Interfaces, no topo, comunicando-se com PLCs,
Programmable Logic Controllers, que por sua vez controlam a instrumentação de campo, válvulas, atuadores, sensores de processo. Protocolo Modbus, vetor crítico. O Modbus é um protocolo industrial legado desenvolvido em 1979, ainda predominante em plantas industriais globalmente. Ele opera sem criptografia e sem autenticação nativa. Qualquer dispositivo na rede que consiga endereçar o PLC pode enviar comandos de leitura e escrita de registradores, controlando diretamente parâmetros físicos do processo. Isso o torna altamente vulnerável a injeções de comandos diretos e replay attacks, captura e reenvio de pacotes legítimos para reproduzir operações autorizadas. CAN bus, vetor em sistemas veiculares e de chão de fábrica. O Controller Area Network é a rede de comunicação interna de veículos e de equipamentos industriais de chão de fábrica. Assim como o Modbus, foi projetado para ambientes fechados, sem modelo de ameaça externo, sem autenticação, sem criptografia. A injeção maliciosa de pacotes CAN pode assumir controle de sistemas físicos críticos, direção elétrica, freios, sistemas de ignição em veículos ou controles de equipamentos pesados em manufatura. A ferramenta de reconhecimento passivo mais utilizada neste domínio é o Wireshark, com dissectors específicos para protocolos industriais como Modbus, DNP3 e Ethernet IP. Dois vetores especializados que frequentemente escapam do escopo de avaliações convencionais: interfaces de gerenciamento out-of-band e sensores IoT. Gerenciamento out-of-band, IPMI e ILO. IPMI, Intelligent Platform Management Interface, e ILO, Integrated Lights Out da HPE, são controladores de gerenciamento embarcados nos servidores, operando de forma completamente independente do sistema operacional principal. Eles permitem reinicialização remota, instalação de SO, acesso ao console, tudo isso mesmo com o servidor desligado, via uma interface de rede dedicada. 3 vulnerabilidades recorrentes. Primeiro, apesar de frequentemente isolados em VRAMs de gerenciamento, são esquecidos nas políticas de rotação de senhas, ficando com credenciais padrão por meses ou anos. Segundo, senhas padrão de fábrica, como admin-admin ou admin-admin, são trivialmente testáveis via Metasploit IPMI Scanner. Terceiro, firmware desatualizado com vulnerabilidades conhecidas. A mais famosa é a IPMI 2.0 RAKP Authentication Remote Password Hash Retrieval, que permite extração de hashes sem autenticação válida. Restrições de hardware IoT. Dispositivos IoT operam sob severas limitações de processamento e bateria, o que torna proibitiva a implementação de criptografia pesada. Isso resulta em 3 padrões de vulnerabilidades: firmware com credenciais hard-coded e interfaces de depuração, como UART e JTAG, deixadas ativas por conveniência de desenvolvimento. Vetores de proximidade. Clonagem de RFID com leitores de baixo custo, como o Flipper Zero, para duplicação de credenciais de acesso físico. BLE spoofing via Bluetooth Low Energy para impersonar dispositivos legítimos e extração física de memória flash do firmware para análise offline. A combinação de IPMI esquecido em VRAM de gerenciamento com firmware IoT não pateado representa uma superfície de ataque persistente e frequentemente desassistida em auditorias corporativas. A matriz que temos aqui é um artefato de referência operacional, o mapeamento do arsenal por alvo e por fase da operação. 3 fases, 4 categorias de alvo. Fase 1. Enumeração e reconhecimento. Para hosts e SOs, LinPIs e WinPIs para enumeração automatizada de vetores de escalonamento. Access Check para análise de permissões em Windows. Para identidade e credenciais, Bloodhound para mapear relações de confiança e caminhos de ataque no Active Directory e Responder para captura de hashes via LLMNR/NBTNS Poisoning. Para Cloud e Containers, Prowler e Scout Suite para auditoria de configurações AWS, Azure, GCP e Cube Hunter para enumeração de clusters Kubernetes. Para móveis e especializados, MobSF para análise estática de apps móveis e Wireshark para captura e análise de tráfego. Fase 2. Exploração e extração. Hosts, Metasploit para exploração de vulnerabilidades e Seatbelt para coleta de dados de configuração pós-acesso. Identidade, Mimikatz para dump de credenciais, Hydra e Medusa para ataques de autenticação. Cloud, Pacu para exploração pós-acesso em AWS e Cloud Brute para reconhecimento de recursos. Móveis, Frida e Objection para injeção dinâmica e bypass de controles. Fase 3. Pós-exploração e pivô. Hosts,
scripts SUID para persistência em Linux, PSExec para execução remota em Windows. Identidade: Hashcat e John the Ripper para cracking offline, Rubeus para abuso de Kerberos. Cloud: Triv para auditoria de imagens e Docker Bench para hardening. Móveis: Scape e TCP Dump para manipulação e captura de tráfego de rede. Esta matriz deve ser consultada durante o planejamento de cada fase do engagement. Ela mapeia o que usar, quando e contra o que. Este slide apresenta um dos insights mais importantes da cibersegurança aplicada, e talvez o menos compreendido pela alta gestão. A indústria obceca em proteger contra zero days complexos, enquanto atacantes ganham acesso sistêmico por meio de falhas básicas de configuração. O diagrama da balança é preciso. De um lado, o foco teórico de baixa exploração, o que é estudado, o que vem de cursos, o que aparece em conferências. VM escapes de hypervisor, exploits de kernel complexos, quebra criptográfica direta. Todos eles requerem alta especialização técnica e carregam alto risco de instabilidade ou detecção. São raros na prática operacional. Do outro lado da balança, pesando mais em termos de exploração real, o foco prático-tático de exploração massiva. Credenciais vazadas com ausência de MFA, combinação que abre qualquer portal corporativo exposto à internet. Permissões de arquivo inseguras, SUID em Linux, Unquoted Paths em Windows, erros de configuração que persistem por anos. Buckets Cloud com escrita pública, misconfigurações que expõem dados sensíveis de forma silenciosa e duradoura. O label é direto, o caminho de menor resistência, exploração automatizável e silenciosa. A implicação estratégica para equipes defensivas é clara. Antes de investir em monitoramento de zero days sofisticados, garanta que MFA está habilitado em todos os acessos externos, que credenciais são rotacionadas após qualquer breach de terceiro, e que permissões de arquivos e buckets são auditados continuamente. O modelo Defense in Depth é o framework que endereça todos os vetores discutidos. O diagrama de camadas concêntricas representa a ideia central. Não existe uma única camada que basta. São necessárias múltiplas camadas independentes, de modo que a falha de uma não comprometa a totalidade. Camada 1. Higiene de identidade. MFA resistente à fadiga. Implementação de Number Matching, onde o usuário digita um código exibido na tela de login no app de autenticação, impedindo a aprovação de push notifications aleatórias. Gerenciadores de secrets. Substituição de senhas hard-coded em scripts por referências a cofres, HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager ou Azure Key Vault. Camada 2. Superfície de nuvem. Menor privilégio agressivo em políticas IAM. Nenhuma role deve ter permissões além do necessário. Políticas wildcard como Action, asterisco, devem ser banidas. Scans contínuos de IAC e containers. Análise de templates, Terraform, CloudFormation, antes do deploy, e varredura de imagens em pipeline CI/CD. Camada 3. Endurecimento de host. Gerenciamento de patches para kernel e hypervisores. A janela entre CVE e exploração está se comprimindo. Remoção de permissões SUID supérfluas e aspas corretas em caminhos de serviço Windows, os vetores de Prevesc mais explorados. Camada 4. Validação e sanitização. Bloqueio de injeções, LDAP, SQL, Command Injection, via parametrização de queries e sanitização de input na camada de aplicação. Chegamos à síntese. 3 princípios estratégicos que sintetizam tudo apresentado. Princípio 1. A complexidade é inimiga. A fusão de microserviços, APIs, cloud e OT destroça a visibilidade. Uma topografia hiperfragmentada beneficia o invasor, que precisa conhecer apenas um vetor de entrada, enquanto o defensor monitora toda a superfície simultaneamente. A redução de complexidade não é apenas preferência arquitetural, é postura de segurança. Princípio 2. Identidade é o perímetro. Vulnerabilidades de software cederam lugar ao roubo de credenciais. Comprometer infraestrutura hoje é contornar lógica de identidade, IAM, SAML, Kerberos ou Auth. O perímetro não é a borda da rede, é a identidade do usuário autenticado. Princípio 3. Assume breach. A falha inicial vai ocorrer, via engenharia social ou configuração humana.
Assumir isso é racionalidade operacional. O design de defesa deve impedir movimento lateral pós-exploração, segmentação de RID, monitoramento lateral e tempo de detecção minimizados. Conclusão. O escopo do pentest expandiu-se do binário para a nuvem. Adapte seu arsenal topológico. O profissional que limita seu modelo mental a exploits de sistemas locais opera em fração da superfície de ataque real. Cloud, identidade, OT e mobile são domínios que se intersectam